E aí, galera, então vamos continuar o vídeo aí, que é um convite a um diálogo com libertários e uma explicação, tanto a libertários quanto aos seguidores do canal, qual que é a nossa perspectiva entre, né, o austro-libertarianismo e entre o mutualismo libertário. Então, vamos lá. No vídeo anterior, eu fundamentei a ideia, né, a distinção entre posse e propriedade, né? Então, a propriedade ela surge, né? Ela só consegue ser resguardada de forma juspositiva, né? Por quê? Porque existe alguma entidade que tem o direito de usar a força para garantir os seus direitos, por exemplo, de reaver a coisa, né? Enquanto que sem que exista essa entidade, esse direito não existe, só se percebe na vida natural, certo? Ou seja, numa anarquia a posse. E esse aqui é o grande divisor de águas, tá? Vão ter muitos debates em volta disso. Por exemplo, como nós distributistas, né, ou mesmo mutualistas, ou alguns liberais mais sensatos, nós todos temos a percepção comum que a centralização do capital é um problema. Certo? Isso é evidente. Porque a centralização de capital você acaba não tendo uma competição justa, né? Então toda aquela argumentação de mão invisível, né, do mercado à laissez-faire, ele acaba não funcionando e tudo mais. A questão aqui, como resolver o problema da concentração de capital, né? Principalmente o problema da concentração de terra, né? Então, para ser mais específico, como que a gente deve lidar, por exemplo, com esses latifúndios, né? Esses hectares de latifúndios improdutivos e desocupados, certo? Existem pessoas que têm hectares de terras e que eles ficam mantendo aquelas terras ali para especulação ou como garantia para nomear no banco, para poder pegar empréstimo, né, ou algo do gênero. Mas a terra fica ali, fica sem uso, fica desocupada, fica desprotegida, enquanto, né, milhares de famílias sem terra moram nas ruas ou são escravas de aluguéis, etc., e que poderiam estar usando essas terras para produzir, certo? Então tem aí esse problema. Aí qual é a questão? Existem, né, alguns liberais, os liberais que não fazem essa distinção entre posse e propriedade, né, e que acham que o direito jusnatural é um direito jusnatural à propriedade privada, coisa que eu já falei que, na minha visão, eu acho uma confusão, enfim. Eles têm essa ideia, né, de que a propriedade é um fim em si mesmo, ela é inalienável, então não há o que a gente possa fazer com essas propriedades, entendeu? A propriedade é do cara e ponto final, né? E assim, em mais palavras, foda-se se essa propriedade não está sendo usada, não está sendo ocupada e etc. Né? E tem a galera que diz que não, que diz que uma vez que o direito jusnatural é de posse, não de propriedade, certo? E que o direito à posse não é fim em si mesmo, ou seja, não é a propriedade justificadora de ética, né, ou de moral, mas que ela é justificada pela moral. Então, no caso, a posse ou a propriedade ela é justificada, certo? Por uma função social. Então, se aquela terra, né, ou seja, o próprio Hans Hermann Hoppe, ele vai falar que o que define, ou seja, as condições necessárias para que você possa afirmar que se determina que alguém tem posse ou propriedade sobre algo, né, enfim, a ocupação, a apropriação original, né, e desde que ocorre a apropriação original, você estar em posse da coisa, ocupando a coisa e protegendo a coisa. Então,
Se nós pegarmos toda essa ideia, então significa que uma terra em que a pessoa não está ocupando, não está produzindo, não está sinalizando e não está protegendo, é terra de ninguém. Entendeu? Essa é a questão. Então, por essa argumentação, justifica a reocupação de novas pessoas. Então, novas famílias vão lá, ocupam aquela terra. Essa outra perspectiva, né, não há problema nenhum novas famílias irem lá, ocuparem a terra, certo? E se não houver conflitos, enquanto o suposto ex-proprietário não aparecer, né, para lutar pela terra, ou para alegar que é a terra dele, etc., né, então aquela terra ela é expropriada, né, e você tem um novo ocupante por uso capião. E aí geram alguns debates, né? Aí vai falar que a gente é socialista, não, vocês negam o direito justnatural à propriedade, né? Você que não sei o que, isso é socialismo, é heresia e tudo mais. Não, a questão é que esse argumento não está negando o direito justnatural à propriedade. A questão é que o que fundamenta o direito à propriedade está sendo discutido, entendeu? O próprio direito, ou seja, o que é direito, né? Não está se debatendo se há ou não direito à propriedade. Está se debatendo o que justifica o direito à propriedade. Então esse argumento não está partindo do pressuposto que o direito à propriedade não existe e que, portanto, o latifundiário, o malvadão ou a burguesia tem que ser desapropriada à força e ponto, acabou. Não é isso. O argumento ele está partindo do pressuposto que o direito justnatural à posse existe, certo? E que ele se justifica, né, por uma função social e por uso, ocupação, proteção, sinalização e etc. Então, se aquela terra ela é dada como abandonada, se ela não está sendo produtiva, se ela não está sendo ocupada, né, se ela não tem uso nenhum comum, e se o fato dela não estar sendo utilizada e a restrição dela a outras pessoas ainda causa um problema social, então o que resguarda esse direito acabou, não existe mais, certo? Então a reocupação dela não é a desapropriação, não é a negação do direito à propriedade, certo? Pelo contrário, porque esse pressuposto ele vai dizer que ela na verdade não é propriedade de ninguém, porque essas três coisas não se percebem mais, né? E agora, por exemplo, existem austro-libertários ou paleolibertários que são geomutualistas. Não li muita coisa do Hans Hermann Hoppe, tá? Então o que eu vou falar agora não é um juízo meu. Há uns 3 anos atrás, ou mais, ou 4, acho, quando o grupo Paleolibertários no Facebook tinha sido criado, tinha um rapaz que o sobrenome dele era Flores, eu conversava muito com Flores, e ele era geomutualista, paleolibertário geomutualista. Ele conversava sobre isso comigo, e dizia ele que ele tinha conversas diretas com o Hans Hermann Hoppe, né? Aí ele conversava em inglês com o Hans Hermann Hoppe, e ele já tinha feito essas perguntas para o Hans Hermann Hoppe, e segundo ele, o próprio Hans Hermann Hoppe defendia também essa nossa ideia de que se não está tendo ocupação, proteção, sinalização e uso, então não é propriedade, entendeu? Pode ser tomado por uso capião por novos proprietários, sim. A questão é que vão ter vários outros fatores, entendeu? Além disso, a gente pode argumentar muita coisa. E se essa família ocupou essa terra e depois de algum tempo o proprietário original aparece alegando que aquela terra era dele, né? Querendo alegar o direito de reaver a coisa, porque é propriedade privada e etc. Aí como que soluciona esse conflito? Né? Segundo Flores, se o que eu entendi está certo, quem aí é hoppiano, né, esclareça isso, pode ser que esteja errado,
Mas ao Flores dizia que parece que seria como alguma... teria tipo uma espécie de tribunal, né, em que aquela comunidade iria discutir a situação, né, e veria qual dos proprietários fez melhor uso daquela terra. E se for definido que o atual proprietário deve ficar com a terra, porque, né, o juízo ali definiu que o proprietário anterior realmente deu ela por abandono, etc. O que é que pode acontecer numa sociedade anarcocapitalista, pelo menos, né? Porque pelo menos para o cara não sair lesionado pelo dinheiro que ele havia investido para comprar a terra e tudo mais, né? Porque não importa se o cara não aparece 30 anos na terra, ele gastou um dinheiro para comprar a terra, né? Então ele perderia a terra fica com um novo proprietário, em condição de que ele seja indenizado, entendeu? Não importa aí em quanto tempo, é claro que não vai cobrar que a nova família pague o cara à vista, entendeu? Mas se veria mais ou menos qual que é o valor daquela terra, qual que é o valor da terra no mercado, né? Uma aproximação. E você estipularia que aquela família tem, sei lá, 10 anos para pagar o valor da terra e etc. Então, assim, o cara tem que ser indenizado, né? Mas a terra vai ficar com quem fez melhor uso dela e com quem está ocupando, usando, sinalizando e tal. Beleza? Agora, vamos lá. Qual é a questão? Então, a vantagem dessa perspectiva é porque, por exemplo, a questão da descentralização do capital gera um debate. Ou seja, como descentralizar o capital? Como descentralizar a terra? Né? Essa é a ideia. Então, isso vai... né, ou seja, há um juízo comum de que o capital tem que ser descentralizado. O debate é como descentralizar. Certo? Então, os mais estatistas, né, a galera social-democrata, alguns integralistas que são mais interventores mesmo, não tem problema com essa questão de usar ou não o Estado e tudo mais, vão defender uma série de políticas públicas, né, como, por exemplo, o imposto sobre herança, né, ou como a desapropriação mesmo, entendeu? Tipo, tá desocupado, não tá sinalizado, não tá sendo protegido, está sendo improdutivo, o cara desapareceu, então o Estado vai lá, desapropria aquilo, lotia a terra e dá aquelas terras ali para várias famílias e ponto final, tá resolvido, né? Então alguns defendem que tem que usar o Estado e ponto e acabou. A galera libertária vai argumentar que isso causa vários problemas, certo? Porque um país em que sabe-se que o Estado pode desapropriar a sua terra, o que vai acontecer? Vai fazer com que os proprietários dessas terras, né, que não têm interesse em ficar nessas terras, né, que tinham interesse em só manter ela ali como fundo, como garantia, etc., se o cara está num cenário de insegurança que ele pode ter a terra dele tomada, o que ele vai fazer? Né, ele vai vender a terra e vai aplicar esse dinheiro em outro lugar. E aí você tem fuga de capital, certo? Ou você simplesmente vai afastar completamente os investidores do país, e entre vários problemas, né? Então isso criaria vários impactos econômicos prejudiciais, certo? Apesar de que a ideia de que a especulação, né, de tempo futuro, por exemplo, eu tenho uma terra e eu quero ficar 10, 15 anos fora e eu não tenho interesse em gastar dinheiro com essa terra, não tenho interesse em construir nada nela agora, né? Então eu vou deixar ela ali desocupada. Mas eu sei que o meu país tem uma política de desapropriar a terra, desocupar e tudo mais. Então eu vou ter que vender a minha terra. Mesmo que eu venda a terra, né, e com esse dinheiro eu aplique fora do país, causando um problema de evasão, de moeda, fazendo o país perder capital, etc., ainda assim
pelo menos aquela terra foi vendida, entendeu? Então, assim, para a questão exclusiva, né, para o problema restrito de descentralização da terra, isso ainda é bom. O cara vendeu a terra, né, ótimo, excelente. Né? Não é exatamente um grande problema. Ele vendeu a terra para alguém que agora vai ocupar a terra, né? Vai produzir na terra e tudo mais. Agora tem a galera libertária que acha que não, né? A galera libertária diz que não precisa de nada disso, não precisa usar imposto sobre herança, ou fazer a desapropriação direta pelo Estado e tudo mais, porque eles acreditam que a derrubada imediata do Estado vai fazer com que, por si só, a desregulamentação vai, né, por toda aquela série de deduções de mão invisível, de praxeologia, etc., fazer com que o capital vá se descentralizando, né, porque sem imposto, sem burocracia, sem regulamentação, né, que são formas de que a própria burguesia, né, coligada em corporativismo com o Estado, cria burocracia, cria imposto para asfixiar a concorrência. Então, sem Estado, né, sem o Estado, esses corporativistas não têm mais a ferramenta que eles usavam para manutenção do próprio monopólio, que é o Estado. Então, eles perdendo essa ferramenta de manutenção do próprio monopólio, que é o Estado, porque é através do Estado que eles asfixiam a concorrência e tudo mais, então agora sem imposto, sem burocracia, muito mais fácil do micro, do pequeno e do médio empreendedor empreender, muito mais fácil ele juntar dinheiro para ele comprar a própria terra, e tudo mais, vai causar uma descentralização natural. Agora, um argumento ainda melhor, né, que é dessa galera paleolibertária geomutualista, é o seguinte: trazendo aquela perspectiva, né, que eu falei de que o que resguarda a terra é ocupação, né, sinalização, proteção e uso, e que propriedade enquanto direito de reaver, né, só existe de forma justpositiva, justamente porque há um órgão central, né, com cartel e tudo mais. O que é que vai acontecer numa anarquia? Numa anarquia, se não existe um ente, né, que centraliza o poder e que com o uso desse poder, né, ou seja, com o uso arbitrário e centralizado, né, ou seja, com o monopólio da força, pode garantir esses direitos à propriedade, o que vai acontecer é que, sem o Estado, os donos desses hectares não vão ter proteção, certo? Porque o que acontece? Vamos supor que hoje eu, no Estado, eu tenho 1 hectare de terra, né? Eu tenho lá vários hectares de terra. Eu tenho um papel do cartório que fala que aquela terra ali é minha. Então eu posso ficar 30, 40 anos fora dessa terra sem me preocupar. Se alguma família for lá e tentar ocupar a minha terra, eu não preciso gastar recurso nenhum para eu solucionar o conflito com aquela família. Eu vou acionar o Estado e vou falar: olha só, eles estão ocupando essa terra que por cartório é minha. Aí o Estado, né, que vai usar a força para ir lá e expulsar aquela família. Entendeu? Então, ou seja, o Estado que é o instrumento de manutenção do monopólio e da centralização da terra, porque é pelo Estado que eu consigo garantir o meu direito de reaver a coisa, né, impossibilitando que outras famílias consigam ocupar, porque elas estão competindo, certo, com uma entidade que tem o monopólio da força, tem o monopólio do poder armado e etc. Numa anarquia, por exemplo, é uma anarquia, não existe cartório, não existe ali um papelzinho que diz que aquela propriedade é minha e etc, entendeu? Não existe um grupo fortemente armado que eu posso mandar lá para expulsar aquela pessoa da minha terra. Então, se eu tenho uma terra e eu sumo por 30 anos e agora aquela terra está ocupada por outra família, né? Não tem um Estado para tirar aquela família de lá. Eu vou ter que resolver esse conflito eu mesmo,
certo? Então eu vou ter que ir lá resolver esse conflito e tudo mais, e causa muito mais transtorno para mim, né? Então, ou seja, a única forma de eu manter hectares de terra não estando presente na terra é como? É se eu gastar dinheiro para cercar a terra, eu gastar dinheiro para pagar pessoas para ficarem fazendo segurança da terra e etc, entendeu? Ou seja, enquanto no estado eu posso ficar 30 anos fora sem gastar um centavo com essa terra, numa anarquia, para eu ficar 30 anos fora e impedir que essa terra seja ocupada por outras pessoas, eu vou ter que estar gastando dinheiro, eu vou ter que estar pagando seguranças para estarem protegendo a terra para mim, para impedir que outras pessoas entrem, entendeu? Eu vou ter que estar gastando conta de luz para ficar mantendo uma cerca elétrica ali, né? Eu vou ter que estar gastando dinheiro. Então, por exemplo, e quanto maior a terra que eu tenho, maior o volume de dinheiro que eu tenho que gastar para garantir a posse daquela terra, entendeu? Se eu tenho muita terra, eu vou ter que estar gastando uma quantidade monumental de dinheiro, certo? Em seguranças privados para conseguirem fazer a proteção de fronteira de toda a terra. Muita energia, né, muito gasto em energia elétrica para estar fazendo a proteção com cerca elétrica e por aí vai, certo? Ou seja, nesse cenário em que agora para eu proteger a terra isso me custa dinheiro, pode ser que manter aquela terra não seja mais vantajoso para mim, né? Porque se o dinheiro que eu vou gastar em 30 anos só para poder manter aquela terra ali sem que ninguém reocupe ela, se isso for prejudicial para mim, eu vou ter que, cedo ou tarde, vender aquela terra. Porque eu vou falar, cara, realmente, eu tô aqui no Canadá e aquela minha terra no Brasil tá dando muito problema, porque toda semana uma família vai lá, entendeu? Aí troca tiro, morre gente, eu tô tendo que pagar muito segurança, eu tô aqui há 30 anos, eu já gastei milhões aí com seguranças particulares, etc. Essa terra tá me dando prejuízo para eu manter posse dela, então eu vou vender. Aí a única solução que eu vou ter é vender. Então, né, o argumento é de que nessa anarquia, justamente porque o que fundamenta agora o direito, né, é a posse, não a propriedade, e para eu garantir que eu tenho posse sobre algo, eu tenho que estar protegendo o ocupando ou sinalizando, e estar protegendo o ocupando e sinalizando, se eu não estiver lá, implica que eu vou ter que estar pagando pessoas para fazerem isso para mim. Então eu vou estar gastando dinheiro para manter terra, certo? E esse gasto de dinheiro chega a um ponto que, se eu não estou usando a terra para produzir nada que compense o gasto que eu tenho que ter para manter a terra em minhas mãos, fará com que eu tenha que vender a terra ou simplesmente abandonar a terra mesmo. E aí a terra vai sendo reocupada, né, por novas famílias. Então esse é o argumento, entendeu? Não acho um argumento ruim. Agora, qual que é o grande problema? A anarquia, ela traz várias outras aporias, né? Por exemplo, numa anarquia, eu chamo de anarquia vulgar, a fase do austro-libertarianismo Rothbardiano, né? Então, nessa anarquia vulgar Rothbardiana, né, os austro-libertários, aí eles vão, né, você tem, por exemplo, dúvidas que ninguém consegue sanar nessa anarquia, que é como fica a questão da solução de crimes, solução de conflitos, como é que fica a questão do direito, do tribunal e etc. Né? Porque se num espaço geográfico delimitado você não tem um órgão central que arbitre a lei, como que você consegue ter critério de pena, né? De quantos anos o cara vai ficar preso, se ele vai ser preso ou não, quais são as regras dessa comunidade. Aí tem um argumento muito ruim que os ANCAPs tentam fazer, mas que ninguém engole, que vão ser tribunais privados, né, advogados privados, cada tribunal vai ter
o próprio critério legal, entendeu? E tudo mais. Só que, cara, é uma confusão. Não tem como funcionar a descentralização da tribuna, entendeu? Porque, aí imagina, aí eu quero alegar que o cara me assaltou, né? Aí eu tenho que pagar um tribunal para eu levar ele nesse tribunal. Só que esse cara, ele também tem direito de escolher por qual tribunal ele quer ser juizado. Entendeu? Então aí ele vai alegar que ele não confia nesse tribunal que eu tô levando ele quer ir para outro, e aí a gente vai pular de tribunal em tribunal, cada tribunal tem o próprio critério. Então assim, cara, não funciona, né? Então esse problema da descentralização tribunal gera uma aporia muito forte para essa anarquia vulgar. E quando a gente vai falar de economia, tem vários outros problemas, como monopólios naturais, tem, né, problemas como o efeito carona e etc. Que só são solucionados por Hans Hermann Hoppe na ideia de cidade privada. Então, quando Hans Hermann Hoppe traz a ideia de que haveriam cidades privadas, né, então a cidade privada ela vai solucionar o problema, porque agora a cidade privada, né, ou seja, como é um único dono, ele vai decidir quem que vai prestar o serviço de tribuna. Então vai ser um tribunal só, né? Vai ser uma jurisdição centralizada, que é uma prestação de serviço da cidade privada, né? Problemas como o efeito carona de iluminação pública, de saneamento e entre outros, estações de rádio e tudo mais, são solucionados, né? Porque agora você pode ter uma única prestadora desses serviços, né, que ela é terceirizada pelo dono da cidade privada. Então, né, nesse modelo anarcocapitalista de cidade privada, você consegue ter a solução dessas questões. Só que, se a cidade privada soluciona esses problemas econômicos, ela pode trazer problema para a solução anterior da descentralização da terra, né? Porque agora o dono da cidade privada ele próprio a nova entidade de monopólio do uso da força, certo? Então, por exemplo, esse dono dessa cidade privada, ele também pode garantir aos moradores dessa cidade o direito de propriedade privada, de reaver a coisa e etc. Então, se a terra estiver centralizada nessa cidade, né, mas se por contrato eu que sou dono de vários hectares dessa terra, por contrato com essa cidade privada, a cidade privada me resguarda o direito de reaver a coisa, então eu posso ficar 30, 40 anos fora, né? Eu não tô nem aí, porque se alguém tentar tomar a minha terra por uso capião, estando ela improdutiva ou não, o dono da cidade privada vai lá e manda as forças policiais, né, que são terceirizadas da cidade privada, desocupar. Né? E aí volta o mesmo problema. Então, assim, né, a cidade privada soluciona os problemas e acaba voltando com outros problemas. Né? Então, o anarcocapitalismo tem muitos problemas ainda em ser resolvido. Né? Outra coisa que eu falo, a cidade privada traz outros problemas. Por exemplo, a cidade privada soluciona, né, mais uma vez, esses problemas de monopólio natural, esses problemas de efeito carona, né, na economia, entre outros. Só que ela pode ficar análoga, as taxas dela podem se tornar análogas como são as taxas de qualquer estado. Aí hoje a gente está, nossa, olha só, esse estado está ferrando a economia, porque tem imposto sobre produto, imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto disso, eu tenho que pagar taxa para saneamento, eu tenho que pagar taxa para iluminação, eu tenho que pagar taxa para um monte de prestação de serviço do qual eu nem gozo e tudo mais. Então vou acabar com o Estado. Aí você acaba com o Estado e no Ancapistão você vai lá, né, e agora você quer se filiar a uma cidade privada. Aí quando você vai ler o termo da cidade privada, tá lá prescrito na cidade privada todos os termos dela, a jurisdição dela e as taxas dela. Aí você pega aquilo ali e vê, olha só, pelo direito de comercializar dentro da minha cidade, você tem que pagar uma taxa
direta ou indireta sobre produto. Tem que pagar taxa por exportação, pagar taxa por importação, né? Tem uma taxa mensal que você tem que pagar para manutenção de ruas e estradas da cidade privada, né? Tem essa taxa aqui específica que é para o saneamento, essa taxa aqui que é para a iluminação do espaço social, né? Ou seja, das praças e etc. Então, quer dizer, no final, tem tantas taxas quando você teria que pagar no Estado, né? Então vira redundante. As diferenças. Agora, claro, quais seriam as possíveis vantagens? Ainda que você, numa cidade privada, pagasse tantas taxas quanto você paga no Estado, a vantagem é que, supostamente, a flexibilidade de poder sair de uma cidade privada para outra seria melhor, seria mais fácil do que conseguir sair de um estado para outro, né? Eu tenho liberdade de querer sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, ir para o Canadá e etc. Só que é muito difícil. Agora, numa anarquia onde você tem várias microcidades privadas, né, e onde você não tem tanta burocracia, de uma forma que torne relativamente mais fácil você sair, você romper o contrato com uma cidade para ir morar em outra, né? Então, certo? Então, nessa anarquia, a flexibilidade de você ter de fato, de você poder de fato deliberar, certo? Em qual cidade você quer se contratuar, é mais real, é mais factível do que a suposta liberdade que a gente tem de deliberar em qual estado eu quero morar, certo? Então, numa anarquia onde tem várias cidades privadas, você pode ler os termos de cada uma delas, ver a taxa que cada uma delas cobra, né? Ver a prestação de serviço de cada uma delas. E aí você vai escolher se filiar a que você acha que presta os melhores serviços e que cobra as menores taxas, ou até não escolher se filiar a nenhuma. Entendeu? E outra coisa, outro argumento é que mesmo que você pagasse tantas taxas numa cidade quanto você paga atual no estado, você teria a suposta vantagem que na cidade privada, ao menos essas taxas elas têm um retorno real. Por quê? Porque como o dono da cidade privada é uma pessoa física, certo? E o lucro dele depende do produto que ele vende, que no caso é a própria cidade privada, são as prestações de serviço de sua cidade, né? Para ele manter as pessoas em sua cidade, ele tem que manter a qualidade alta, porque ele disputa com as outras cidades privadas o capital humano. Então ele disputa com as outras cidades, ele disputando pessoas com outras cidades, né, garantiria, pelo mesmo argumento ali de mão invisível ou de catalaxia aristotélica, que ele vai tentar manter as taxas num preço competitivo, né, e que ele vai ter que manter a qualidade dos serviços que ele presta alta. Certo? Então, por que ele desviaria, né? Por que ele desviaria as taxas que as pessoas pagam? Por que ele iria usar as taxas que as pessoas pagam para gastar com o próprio benefício dele, se ele precisa usar o dinheiro que ele arrecada dessas taxas para estar investindo na própria cidade para garantir a manutenção da qualidade dela? Não é a mesma coisa que um político, né? Um político, ele não tem obrigação nenhuma com a qualidade do Estado pelo qual ele governa. Quer dizer, claro, né, em moral, né, numa questão ética, ele deveria ter, mas não tem, né? O político, ele vai lá, ele sabe que ele só vai ficar no governo talvez uns 4 anos. Se ele só vai ficar no governo talvez uns 4 anos e que ele vai ganhar ou não, independente se o serviço tá bom ou não, então ele vai fazer um serviço porco, ele vai pegar todo o dinheiro de imposto e vai enfiar no bolso, e ele vai comprar um jatinho para ele vai comprar um casarão em outro país e etc. Entendeu? Então, você teria na cidade privada um retorno melhor das taxas que você paga do que você tem no Estado. Então, por mais que as taxas pudessem ser tão grandes quanto, você pelo menos teria o retorno disso, né? Ponto de discordância forte entre nós, tá? É a questão da ética. Toda essa discussão, né, do que a gente é próximo, do que a gente não é, quanto à organização
libertária e tudo mais, é compreendida somente como modelo de fato idealizado. Agora, por exemplo, só que a gente tem que conseguir distinguir o que é um modelo e o que é a cosmogonia filosófica ou ideologia. Por exemplo, por mais que eu diga que a gente não teria problema com uma organização capitalista de laissez-faire, né, já partindo do pressuposto que esse capitalismo ele funciona em uma sociedade já descentralizada, né, com a propriedade descentralizada, sem o monopólio e sem a centralização do capital na mão de poucas pessoas. Isso não significa que a gente tenha alguma coisa a ver com o liberalismo. As pessoas têm que entender que o modelo proposto, certo? Ou seja, o modelo de praxis política e econômica é uma coisa, outra coisa é a ideologia. Então, por exemplo, né, cristãos capitalistas não são liberais. Né? Não são liberais porque liberalismo não é definido somente como quem defende capitalismo, certo? O liberalismo não é definido como um movimento pró-capitalismo. O liberalismo é definido pela sua teoria ética, pela sua teoria jurídica, né? Pela sua teoria moral e etc. E disso, né, do que eles defendem em questão de ética, de moral e etc., eles derivam que o único modelo que condiz com o que eles defendem é capitalismo. Então, por isso, todo liberal é pró-capitalista, certo? Mas não significa que todo mundo que defende o modelo capitalista seja liberal. Entendeu? Então, por exemplo, mesmo o cristão capitalista não é um cristão liberal. Entendeu? Por quê? Porque o liberal, ele coloca, como o próprio nome diz, a liberdade como fim em si. A liberdade é o fim último do que o ser humano deve buscar. E para a cosmogonia cristã não é bem isso, entendeu? Existem o bem comum, a ordem, etc. Existem muitas coisas aí que estão à frente de um sonho ilusório que pra gente, né, para nós católicos, é até quase infantil, né, meio juvenil de liberdade. A gente não tem essa romantização da liberdade quanto liberais têm. E a mesma coisa é o anarcocapitalismo e o austro-libertarianismo. O anarcocapitalismo é um modelo, certo, de produção assalariada, né, e de divisão vertical do trabalho com o mercado e etc. E na ausência total de Estado. Isso não necessariamente é austro-libertarianismo, entendeu? Agora, o que é o austro-libertarianismo? O austro-libertarianismo é toda a visão a respeito da fundamentação da ética na PNA, no princípio da propriedade, de que a propriedade é fim em si, de que é inalienável e etc. Então, o ponto de discordância radical entre nós e austro-libertários não é sequer no modelo de produção ou de organização econômica em si da sociedade, né? Mas principalmente com o arcabouço ético, certo? Como eu já falei, propriedade pra gente ela não é fim em si. A propriedade não a propriedade ela não é o que justifica a ética. A propriedade ela é justificada pela ética. Inclusive essa distinção entre moral e ética, porque teve um libertário que veio comentar: o Douglas nem sabe o que é a distinção de ética e moral. Não é que eu não sei, meu querido, eu sei e eu ignoro, porque essa distinção não é católica. Essa distinção de ética e moral é uma distinção que surge do idealismo transcendental, certo, kantiano, e é a partir dessa visão iluminista, certo, racionalista, que começa a se distinguir ética e moral. Para o católico não tem isso, certo? Porque para o católico a única religião verdadeira mesmo é o catolicismo.
né? Então não tem esse relativismo entre morais, entre culturas. A única moral possível é a católica, certo? Então a gente não tem essa distinção entre ética e moral, porque pra gente a moral católica é o próprio fim da moral, entendeu? Então a gente não faz tantas essas distinções, porque essas distinções pra gente é uma distinção iluminista, né, certo? Maçom, pós-kantiana, e a gente está cagando para essa distinção. É simples assim, entendeu? Então, isso vai levar várias coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente coloca que a propriedade ela é justificada por um fim teleológico, né, de bem comum, etc., vão gerar várias coisas. Por exemplo, vamos supor que tem uma comunidade, certo? E essa comunidade sobrevive de pesca. E tem um cara que acha petróleo no terreno dele e ele quer começar a explorar petróleo. Só que a exploração de petróleo dele vai fazer, certo, o petróleo acabar escapando contaminando a terra, né, e consequentemente escapando para o rio, contaminando o rio e etc. Então, assim, nessa perspectiva de que o que o cara fizer com a terra dele vai gerar impactos na vida comunitária, o cara tem que ser restringido, sim. Ponto final. Ah, mas não é anarquia? Meu irmão, quem falou que precisa de Estado, certo? Para você fazer a manutenção do bem comum e das restrições de liberdade. Simplesmente não precisa de Estado. A própria população vai lá, desce o pau no cara e fala que se ele colocar a porra da máquina de extração de petróleo lá, ele vai apanhar de novo. E ponto final. Entendeu? Eu acredito piamente que uma sociedade, certo, devidamente moralizada, né, uma sociedade de adultos capazes de racionalizar e de solucionar os seus conflitos de forma comum, pode fazer caramba, me faltou a palavra, né? Mas enfim, vocês entenderam aí o que eu quis dizer, entendeu? É que nem então, assim, nesse ponto a gente se distancia muito desses libertários, né? Por exemplo, em questão da empresa. Alguns deles têm um cinismo com essa questão de valor subjetivo, que não é possível você conseguir objetificar quando é exploração e quando não é, porque o contrato entre empresário e assalariado, né, é um livre contrato, então o assalariado ele está aceitando os termos, então se ele está aceitando os termos, tudo ali é justificado. Então parece que eles abstraem muito uma possibilidade de juízo moral da economia, da relação trabalhista. Né? A gente, por exemplo, se tiver uma empresa, né, e essa empresa estiver explorando o seu trabalhador de forma que cause uma insatisfação social e aquela comunidade entra num consenso que aquele patrão é um filho da puta, né? Como que a gente resolve isso num pensamento trabalhista, católico e etc? Primeiro, né, a gente pode apoiar greve. Segundo, a gente pode apoiar que o pessoal quebre a fábrica e ponto, entendeu? Picha aquilo ali, quebra o que tiver que quebrar, expulsa esse desgraçado da comunidade, manda ele pro cacete e ponto final, entendeu? É simples assim. A gente não vai ficar perdendo tempo de se a gente consegue encontrar um critério de objetificação de quando que isso está sendo exploração ou não. Então, cara, como eu já te falei, eu acredito que isso aí o que a razão não consegue explicar, porque né, o libertário ele tem essa mania kantiana, né, de tudo que ele tem que discutir só é discutível se é explicado pela razão. Então, se você tentar falar sobre um juízo moral na economia, sobre o certo e errado numa relação trabalhista, você só pode discutir isso se você consegue expressar isso racionalmente. Então, se racionalmente você não consegue deixar claro, deixar plenamente objetivo a partir de qual ponto é exploração ou não, então você não pode sequer discutir a exploração. Então tudo é válido. Essa é a opinião dos libertários, certo?
ou pelo menos da maioria dos que debatem comigo ou conosco, né? Já eu não, eu acho que, cara, tudo bem, é difícil de fato, racionalmente, a gente conseguir colocar um critério objetivo, né, de quando que é exploração ou não. Só que existem algumas situações que você olha né, e por um movimento intuitivo você tem certeza que aquilo ali é exploratório. Não importa se você consegue explicar isso racionalmente ou não, entendeu? A comunidade, ela chega num certo consenso do que está sendo exploração trabalhista ou do que não está, né? Então, a gente é mais intuitivo, a gente é mais romântico nesse sentido e bem menos racionalista. Deixa eu ver se tem algum outro ponto aqui que eu devo comentar. E assim, como eu não compartilho dessa ideia de PNA, de ética libertária e tudo mais, eu não tenho esse problema quase dogmático, quer dizer, quase não, nesse problema dogmático que eles têm com o Estado, tem que ser a completa negação do Estado, você não pode defender Estado de hipótese nenhuma e tudo mais. Eu não acho isso. Agora, é claro, né, eu acho que a tentativa de solução, de descentralização do poder político é melhor do que a intervenção. Mas eu não sou o tipo de pessoa que vai chamar qualquer companheiro distributista que quer defender, né, alguma coisa ou outra de intervenção, vou chamar ele de socialista ou de fascista, etc. Né? Até porque eu não tenho essa ideia de que, nossa, se eu sou um proto-libertário mutualista distributista, significa que eu quero esse modelo hoje. Então eu tenho que descentralizar o capital e o Estado hoje, tem que ser agora, entendeu? Então tem que... Não, eu acho que uma coisa é o modelo que você quer alcançar, né? Outra coisa são impossibilidades, são problemas de praxe, que o atual modelo impede de chegar a isso, e formas que você tem que contornar isso com política, né? Então, aí eu sou gradualista, entendeu? Eu acredito que, na verdade, existem vários modelos políticos que podem ser assumidos como transitórios de uma fase para outra, né? Como eu falei, se hoje a terra e o capital está centralizado, você tem pessoas bilionárias, enquanto vocês têm milhões de pessoas sem casa, escravizadas por aluguéis, que não têm o próprio capital e etc. Eu acho que se o Estado cair hoje, não vai acontecer o sonho de mão invisível, né? Eu acho que quem é bilionário, né, vai estar numa posição de poder irrestrito para engolir essas pessoas menores, né, essas pessoas desfavorecidas. Então, agora, claro, eu acho que o capitalismo, né, partindo do pressuposto de que o capital é descentralizado, que a mão invisível vai funcionar, né? Mas eu não acho que o capitalismo, partindo do pressuposto que ele é centralizado, que a mão invisível vai por si só descentralizar isso. Então eu não acho que tem que chegar ao laissez-faire para a mão invisível resolver o problema da centralização. Eu acho que primeiro tem que resolver o problema da centralização para então poder chegar na laissez-faire e deixar a coisa funcionando pela mão invisível, né? Essa é a questão. Então, eu não tenho problema com quem diferente de mim, né, com quem não é proto-libertário, com quem é mais social-democrata ou né, um pouco mais intervencionista, supor etapas para se alcançar um modelo que para ele é o fim de ser da sociedade, né? Então, por exemplo, o cara pode falar, olha só, eu acho que nesse momento tem que ter intervenção, né? Tem que ter imposto sobre herança, tem que ter desapropriação de latifúndio improdutivo e desocupado, certo? Então tem que ter uma atividade direta para descentralizar a terra, descentralizar o capital. Depois que depois que a economia estiver descentralizada, depois que o capital e a terra, né,
quer dizer, terra é capital, né? Enfim, depois que o capital estiver descentralizado, aí a gente começa a descentralizar a política, certo? E aí, quando a gente tem o capital e a política descentralizada, né? E com a sociedade já muito mais moralizada, porque essa descentralização alcançada do capital levou a uma melhor qualidade de vida, ou seja, consequentemente a redução da criminalidade, etc. Aí é que a gente pode começar a diluir o Estado para chegar numa anarquia capitalista, certo? E dessa anarquia capitalista, agora que o capital já é descentralizado, é que eu posso supor que a mão invisível vai funcionar para impedir que surjam monopólios de novo nessa anarquia, uma vez que ela já se encontra num pressuposto descentralizado, certo? E desse pressuposto, desse anarcocapitalismo descentralizado, vai, com o tempo, as pessoas vão começar a parar de se assalariar, porque agora elas são cada vez mais donas do próprio capital, donas da própria terra e tudo mais. E aí a gente vai chegar ao modelo final, que é o mutualismo, entendeu? Então, não tem essa ideia dogmática de eu defendo esse modelo, então tem que ser isso agora, né? Eu acho que a política não pode ser entendida por uma ontologia essencialista, certo? É claro, a lógica a aristotélica, ela funciona muito bem para questões epistemológicas, né, para questões metafísicas e tudo mais. Mas para questões sociais, para questões políticas, eu acredito que a epistemologia hegeliana ela faz mais sentido, né? A gente tem que entender que não é uma coisa ou outra, né? A gente tem que entender que um ponto leva ao outro por uma série de transformações dialético-transcendentais sistemáticas. Então, basicamente essa é a minha perspectiva, tá? E é isso. Um comentário curioso, que eu fiz aquele vídeo lá sobre industrialização, né? E aí ele falou para mim: Douglas, o que você acha que teria sido da humanidade se não tivesse sido a industrialização? Primeiro, aí a minha resposta é isso. Eu não acho que não tinha que acontecer a industrialização, tá? O problema é que a industrialização ela foi mal feita. A industrialização ela foi encabeçada, né, por um grupo burguês que usou da descentralização e do poder do Estado para fazer a manutenção de seu monopólio. Mas a industrialização poderia ter sido de outra forma, por exemplo, o Estado... e outra coisa, né? Eu não acho que a industrialização teria sido possível sem o Estado, né? Se o mundo tivesse sido desde sempre uma anarquia, eu acho improvável que uma anarquia conseguiria ter centralização de capital capaz de fazer a industrialização, né? Porque o processo de industrialização exige uma centralização de capital muito forte. Por isso que todo o processo de industrialização aconteceu graças ao Estado, e eu não acho que poderia ter acontecido sem o Estado. Mas eu acho que poderia ter sido feito de uma forma que não causasse os problemas que causou. Por exemplo, essa industrialização, o Estado poderia ter feito vários parques industriais, loteado esses parques industriais, certo? E distribuído em leilões, ou seja, descentralizado o parque industrial para várias famílias produtoras, né? Em vez de dar um parque industrial inteiro na mão de uma única empresa, de uma única entidade privada, etc. Ou que poderiam ter sido feitas como um sistema de guildas, entendeu? Então, por exemplo, os trabalhadores, eles criariam firmas trabalhistas ou guildas de ofício. Então você teria organizações que seriam como organizações sindicais, você teria várias guildas de ofício, certo? Que, com o apoio do Estado, fariam encabeçariam a industrialização, e aí os vários parques industriais seriam loteados e seriam distribuídos entre essas guildas de ofício. E aí você teria tido uma industrialização que desde sempre teria sido uma industrialização de uma organização já próxima do que é
um modelo medieval de organizações de guildas de ofício, né, que é o que distributistas católicos idealizam. Então poderia ter acontecido, né, mas não aconteceu, enfim. É isso. Viva Cristo Rei. Esse vídeo foi muito rápido, tá? Esse vídeo ficou muito cortado, porque eu fiz ele enquanto eu jogo, né? Eu não preparei nenhum roteiro nem nada. E é um vídeo assim só para curiosidade, né? Para despertar vocês a ideia de que o debate é muito maior do que parece. Tem muito mais coisa ainda a se discutir do que foi demonstrado aqui. Eu não soluciono o problema de nada disso, eu apenas apresento quais são os pontos problemáticos que existem em todas essas ideias, né, e a quantidade de coisas que todo libertário tem para discutir, né? Não existe solução para a maior parte dessas coisas. Tudo isso está em discussão. Para finalizar, agora outra coisa que a gente tem que distinguir, certo? É o modelo que se idealiza e como alcançar esse modelo. E aí tem, né, dentro dos libertários tem aquela divisão entre o brutalismo, o gradualismo e tudo mais. Eu sou gradualista, eu sou fatalítico, né? Eu acho que a ausência do Estado é inevitável. Eu acho que conforme ocorra o desenvolvimento técnico-científico, com o passar do tempo, o Estado vai ficando cada vez menos redundante, ele vai tender a se diluir. Entendeu? Então, quando eu falo que é possível um catolicismo anarquista, né, eu não estou dizendo que o catolicismo pode negar o Estado. Eu estou falando que, fataliticamente, eu acredito que o Estado vai deixar de existir. Certo? E o Estado deixando de existir, você não pode falar que uma comunidade católica anarquista ela está em heresia, porque ela não está combatendo o Estado. O Estado simplesmente acabou. Entendeu? Essa é a questão, né? Então, outra coisa, né? E a questão da descentralização de propriedade, etc. Eu não acho. Eu não vejo a praxeologia. Eu entendo o argumento deles com praxeologia, que eles tentam demonstrar de forma muito justificável, racional, a dedução de que caindo o Estado vai acontecer isso. Mas eu acho ilusão demais, entendeu? Eu acho inclusive algo muito inocente, algo quase infantil, né? Eu não acho que a coisa é tão simples quanto vamos derrubar o Estado agora e pronto, e acabou, né? Primeiro, que parece que eles esquecem geopolítica, né? Eu acho que o grande problema de todo movimento anarquista, todo movimento libertário, seja libertário comunista, libertário mutualista e etc., é que a anarquia ela tem que ser pensada em um contexto quase global. Não tem como você pensar o Estado brasileiro caindo e o Brasil virar uma anarquia, enquanto o resto do mundo são estados, né, de grandes potências. Por quê? Porque numa anarquia você não tem condição de centralização de capital e de organização para fazer proteção de fronteira quanto esses grandes estados têm, né? E a gente não pode supor, se já é difícil, né, se já é muito inocente supor que internamente numa anarquia as pessoas vão respeitar o PNA por respeitar, né? Imagine então tentar acreditar que outros países vão respeitar a PNA da sua anarquia, certo? Se o Estado do Brasil cai hoje e o Brasil vira uma anarquia, você vai ter aí Rússia, você vai ter Estados Unidos, você vai ter todo tipo de potência, certo? Que está de olho nos recursos naturais do Brasil, que vão querer engolir a gente, vão transformar a gente numa colônia, né? Qualquer espaço sem Estado, ele vai ser colonizado por qualquer outro espaço em que já existe um Estado gigantesco. Então a gente não pode supor que vai derrubar o Estado aqui e vai ficar tudo certo. Não existe isso, certo? Então eu acredito que toda essa discussão que a gente tem é muito interessante, né? É um desenvolvimento intelectual muito curioso, é legal conversar sobre essas coisas, mas eu sendo bem sincero, eu acho que é tudo muito romântico, né? Eu não tenho
fé nenhuma que isso vai acontecer tão cedo, né? Então, tem esses problemas geopolíticos, tem esses problemas de proteção de fronteira que tornam o libertarianismo uma coisa muito problemática, né? O feudalismo mesmo, nós distributistas e tal, a gente fica romantizando um retorno medieval a monarquias descentralizadas, ao modelo descentralizado de ducado e etc. Só que por que esse modelo acabou? Né? Porque esse modelo já existiu, por que ele teve fim? A gente tem que lembrar que esse modelo teve fim por causa das invasões, né? A Europa Central ficou sendo invadida por bárbaros, né? E por causa dessas invasões, como esse modelo descentralizado não tem condição de organizar um poderio militar, né, para proteção de fronteira, o modelo feudal ele praticamente acabou, porque foi necessidade centralizar o Estado de forma absolutista para você conseguir ter centralização de capital, para você montar um exército e fazer uma divisão de fronteira e uma investida, certo? Então assim, existe um motivo por não existir anarquias hoje, né? Anarquias não existem hoje porque elas não funcionaram, certo? E aí os anarcos, não porque funciona e tudo mais, eles não percebem que não é uma questão, eles pensam a anarquia só numa questão interna, certo? Eles conseguem justificar a organização interna anarquista, que a economia funcionaria assim e tal, mas eles abstraem completamente a relação interna do mercado nessa anarquia capitalista, ou mesmo do que seria uma anarquia mutualista, né? E a gente ignora fatores externos, fatores de guerra, fatores de geopolítica, né? E tudo mais. Então, assim, é complicado, cara, né? Não é... Debater essas coisas não é tão fácil quanto essas crianças de 14, 15 anos fazem parecer na internet, entendeu? A coisa é muito mais difícil que isso. Então, mas basicamente isso. Outra coisa eu também acho um reducionismo muito simplista. Primeiro, supor que uma comunidade tem que ser uma coisa ou outra, né? Então, não, olha só, vai ter que ser tudo capitalismo, então eles pressupõem que uma sociedade inteira teria como único modelo de produção, né, um modelo de produção assalariado, ou mutualistas que acham que uma sociedade teria como único modelo de produção a produção autônoma, ou comunistas que acham que uma sociedade tem como único modelo de produção uma produção comunal, né, quando na verdade cabe a cada setor, às vezes, uma forma de produção diferente. Por exemplo, pequenas produções, ramo alimentício e etc. Você pode ter uma produção autônoma, certamente, enquanto produções de larga escala podem ser feitas por firmas trabalhistas, ou por produções comunais, né, ou podem ser feitas como eram os antigos guildas de ofício, né, como eram as guildas medievais, que eram associações trabalhistas e tudo mais. Então eu acho muito possível que você tenha uma organização mista em que dentro da mesma comunidade né, várias pessoas têm ali o próprio restaurante, tem a própria fábrica de alguma coisa, uma fábrica de cadeira e etc. Então você vai ter um certo grau de propriedade privada, de produção capitalista, mas você também vai ter hortas comunitárias, né? Você vai ter ali um certo grau de terras e de produção comunal, enquanto em algumas outras coisas são organizações trabalhistas com uma produção sindical ou de firma trabalhista e tudo mais. Tudo isso é possível. Então, no final, não existe ou o modelo é capitalista ou o modelo é mutualista, etc. Né? Eu acredito que, agora é óbvio, se uma comunidade, a produção ela é hegemonicamente capitalista, por isso que se diz que a produção é capitalista. Se a produção é hegemonicamente autônoma, então se diz que essa comunidade ela é mutualista, certo? Mas na verdade é impossível supor que uma comunidade teria um único modo de produção,
né? Agora, é claro, a não ser quer dizer, isso entre mutualistas e capitalistas, né? Porque os dois aceitam o mercado. É claro que para você falar que uma comunidade tem comunismo, não basta você ter a propriedade comunal, né? Porque o comunismo não é só propriedade comunal. O comunismo marxista é a negação do mercado. Então, para uma comunidade, né, ter comunismo em qualquer grau, essa comunidade ela tem que negar o mercado. Enquanto houver mercado, não existe comunismo, porque o comunismo é, por necessidade, a planificação da economia, certo? Não tem mercado numa organização comunal. Então, lidar com o comunismo é muito mais difícil. Mas entre mutualistas e capitalistas, como ambos aceitam o mercado, né, a distinção é como a produção é feita, se ela é autônoma ou se é assalariada, certo? Eu acredito que as comunidades sempre vão ter um certo grau de produção autônoma e um certo grau de produção assalariada. Né? E aí a questão então não vai ser negar o capitalismo, né? Ou seja, o mutualismo distributista não é a negação do capitalismo, né? Mas é pelo menos a ideia de que quanto mais centralizado, quanto mais descentralizado o capital, menor vai ser a exploração, porque menor a necessidade das pessoas desesperadamente venderem a força de trabalho. Então, como a procura por assalariação vai ser muito menor, então os salários não vão ser tão desvalorizados, né? E vai ter um controle orgânico, né? Pressupondo que a comunidade é pequena, então a comunidade tem um senso comum, tem uma ideia moral do que ela acha que é o preço justo ou o salário justo, etc. E tem um boicote orgânico, horizontal, direto da própria comunidade, né, aos empreendedores que ela julga serem injustos, etc. Então você vai ter um controle orgânico direto da própria comunidade do que seria a exploração assalariada e tudo mais. Então um grau muito menor de capitalismo que teria nessa sociedade libertária, né, seria um grau em que o problema da exploração da mais-valia não é tão grande quanto é hoje, entendeu? Ou seja, seria um capitalismo, né, pelo menos muito mais moralizado, com um salário muito mais justo, etc., porque você tem um diálogo direto e uma organização orgânica direto da própria comunidade. Então, é mais ou menos isso que eu penso, entendeu?